muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu não vou perder muito tempo com introduções e tudo mais, que eu tenho muita coisa para mostrar. E se eu estourar o tempo, eu já sei que o bicho pega para a minha vida. Seguinte, o nosso tema, como melhorar conversões em cada etapa do seu funil de marketing, usando novas técnicas de CRO. Eu já palestro há algum tempo no Summit, desde o primeiro, para ser mais preciso, mas hoje eu trouxe muita coisa que realmente são aplicações novas, coisas que a gente tem visto melhorar, e também vou comentar algumas coisas que a gente tem visto piorar, que muita gente vê como boas práticas, mas que tem caído de eficiência na prática. Eu sou o Rafael Damasceno, para quem não me conhece, eu sou o fundador de uma agência de CRO que se chama Supersonic. A gente atua no Brasil, Estados Unidos, também no Canadá. A gente tem a honra de atender várias empresas muito legais. Aliás, eu sei que tem clientes aqui, todos os clientes que estão aqui na sala, muito obrigado pela confiança. Se não fosse vocês, eu não estava aqui falando sobre CRO há 7 anos já. E essa é a trilha de marketing avançado. Não vou perder muito tempo com conceitos gerais, mas só para garantir que a gente está todo mundo na mesma linha, na mesma página. O que é esse negócio de CRO, Conversion Rate Optimization, ou otimização de conversão, otimização de taxa de conversão? É basicamente você tornar as suas interfaces, que podem ser suas páginas, seus sites, seus aplicativos, seu totem de check-in no aeroporto, qualquer coisa, mais eficiente na função que ele tem para o seu negócio. Pode ser um site que você quer transformar os seus visitantes em compradores, que é o caso de um e-commerce. Pode ser um site onde você quer transformar seus visitantes em leads ou em free trials, para quem é SaaS. Ou você quer transformar os seus free trials em clientes pagantes, porque o CRO não se aplica só ao início do funil, né? Apesar de ser o mais tradicional. Idealmente, você vai atuar em todas as etapas do funil, que é o tema da palestra de hoje. Você pode também transformar os seus clientes pagantes em clientes pagantes que estão pagando ainda mais, ou aumentando a sua retenção, fazendo upsells. Então, o CRO é você tornar suas interfaces mais eficientes, mais persuasivas, melhores para gerar mais dinheiro para o seu negócio. Bom, o CRO está no coração de... Acho que se você for pensar em quase qualquer mercado, em quem é o grande líder desse mercado na nossa era digital, no mundo digital, a gente vai pensar em alguma empresa que investe muito pesado, que leva muito a sério o CRO. Todas essas aí, muitas outras empresas, são caras que estão com CRO não só num departamento de CRO, ou parte do time de growth, ou parte do time de marketing. O CRO está nas decisões em todos os níveis, no nível mais estratégico possível até o nível mais baixo possível da empresa. Você tem conceitos de CRO, de experimentação, de testes AB, que são um dos elementos dentro do mundo do CRO. Todos esses caras levam isso muito a sério. A gente vai ter alguns exemplos deles ao longo da palestra de hoje. E eu acho que isso é a prova mais clara que a gente pode dar de que CRO funciona, que é um negócio que só cresce e só ganha importância em empresas como essas. E por que fazer? Por que esses caras levam isso tão a sério? Muito resumidamente, a sua receita é o resultado das suas visitas, né, no mundo digital, no seu site, digamos. Seus visitantes, vezes a sua taxa de conversão, vezes o seu ticket médio, quanto você ganha pelo cliente. Se você faz CRO e aumenta a sua taxa de conversão, ao invés de converter 1% das suas visitas, você passa a converter 2%, isso é o trabalho de CRO, com isso, você está imediatamente dobrando a sua receita. Mas não é só dobrar a sua receita que você consegue. Com o dobro de receita, te permite investir mais em outras coisas para você gerar mais visitantes, aquisição, seja lá o que você quiser fazer. E com o dobro de visitas, dobrando as suas visitas e dobrando a sua taxa de conversão, você está quadruplicando o seu faturamento. Então, numa máquina de crescimento, principalmente de crescimento acelerado, o CRO é chave, é fundamental você estar tirando o máximo de resultado dos visitantes que você está gerando. E isso acelera muito o seu crescimento. Dado esse conceito inicial, vamos lá para a nossa apresentação. Eu vou passar por todas as etapas do funil. Tem milhões de formas de você desenhar um funil de marketing. O que eu escolhi é o que eu acho que, se não é o principal, é o que eu acho que ganha mais popularidade no universo aqui do RD Summit, que é o ARR, ou AR, né, que é o tal do Pirate Metrics e tudo mais, que a gente divide entre aquisição, ativação, retenção, receita e indicação, né, o referral. No conceito do CRO que eu vou apresentar hoje, eu dei uma ajustada no que cada etapa realmente é. Para aquisição, a gente vai estar falando da primeira interação entre o seu site e o seu cliente. Depois, na ativação, como que você converte esse seu visitante, né, depois dessa primeira interação. Na retenção, aumentar a fidelidade desse cliente, como que eu posso fazer isso. Na receita, transformar esse cliente em mais dinheiro. Como que o cara que está me pagando vai pagar ainda mais? Como que eu vou fazer upsell, cross-sell com esse cara? E, finalmente, no referral,
como que eu vou fazer esse cliente trazer mais clientes para mim e também aumentar o meu faturamento, ok? Vamos lá. Primeira etapa, aquisição. Bom, a aquisição, como eu disse, no nosso conceito aqui, né, que se você for pegar um funil mais genérico e tudo mais, você pode considerar a aquisição os seus canais que geram seu tráfego e tudo mais, mas o nosso conceito aqui hoje, vamos considerar como a primeira interação entre o seu site e o cliente. Você trouxe esse cara, seja lá de qual canal que foi, esse cara chegou no seu site, chegou na sua landing page. O que você tem que fazer de imediato para você evitar que esse cara seja expulso, se ele é um público relevante para você, como é que você faz esse cara continuar com você? E a primeira impressão, gente, ela realmente é fundamental. Não é só uma frase, não é só um ditado brasileiro que a primeira impressão é que fica, porque realmente tem vários dados, vários experimentos que mostram para a gente que esse primeiro contato é fundamental e por isso que eu fiz questão de separar ele exclusivamente no nosso funil de marketing. Olha só, tem um dado, por exemplo, da MacLabs, tem vários outros, que diz para a gente que o usuário, ele tem até, você tem até 7 segundos para responder para o usuário o que tem aqui para mim. É o máximo de tempo que nós, usuários, damos para os sites que a gente acessa, para ele pelo menos dizer o que tem aqui para mim, por que é relevante eu continuar nessa aba aqui no meu navegador. Então, responder o que tem aqui para mim é responder qual que é a sua proposta de valor central, como que você vai tornar a vida desse visitante melhor. Você não precisa fazer uma venda em 7 segundos. Para alguns produtos é impossível vender em 7 segundos. Você não vende o RD Station em 7 segundos. Você precisa de um trabalho muito mais completo. Mas você precisa responder até 7 segundos o que tem aqui para mim, para eu não fechar e ir embora, para eu não virar um bounce. E isso, a melhor maneira de responder, né, isso mostra porque que é muito importante a sua landing page estar completamente casada com a motivação do seu usuário no instante que ele acessa aquela sua landing page. Então, por que esse cara acessou minha página? Em qual contexto ele está quando ele chegou aqui na minha landing page? O máximo que você conseguir casar a sua primeira dobra, os primeiros elementos da sua página, com essa motivação do usuário, mais você vai conseguir de forma efetiva dizer o que tem aqui para ele, e aí sim ele vai te dar tempo suficiente para você construir o seu argumento de vendas depois. Um exemplo, vamos dizer que um cara pesquisa lá por vagas em TI. Pô, eu sou programador, estou procurando o que tem de vaga de TI aberto. E aí ele cai no site do Geek Hunter, um dos nossos clientes, e aí, de novo, eu não preciso vender em 7 segundos, é difícil vender em 7 segundos, mas como que eu garanto para esse cara que eu tenho o que ele está procurando naquele momento que ele fez a busca vagas em TI no Google, para ele conseguir pelo menos ficar, e aí sim eu construir minha argumentação de vendas. O melhor lugar para isso é o headline, o título, né? A primeira coisa que 80% mais ou menos dos seus usuários vão ver e olhar no seu site vai ser o seu headline, vai ser o seu título. Então, automaticamente esse é o melhor lugar para você, dentro de 7 segundos, dizer o que tem aqui para ele. Por exemplo, receba a proposta das melhores empresas de tecnologia. É o suficiente para vender o Geek Hunter? Provavelmente não. Eu só estou localizando esse cara, estou dizendo o que tem aqui para ele. Mas se eu convenci ele que eu tenho algo que possa ser relevante para ele no headline, aí sim depois ele vai me dar tempo para eu construir toda a argumentação de venda. Essa é uma página muito mais longa que isso, mas eu preciso garantir rápido que esse cara entendeu o que tem aqui para ele. E aí depois eu falo dos diferenciais, que o cara ganha R$2.000 de bônus se for contratado, que toda entrevista tem detalhes salariais prévios antes da entrevista, vários diferenciais muito legais do Geek Hunter. Mas antes disso, eu tenho que convencer esse cara a ficar. Então esse é um desafio muito importante que vocês têm que ser neuróticos com isso, porque é lá no topo do funil e se você erra ali, você já joga fora muitos potenciais clientes logo na primeira etapa do seu funil. E como é que vocês podem saber no dia a dia de vocês se vocês estão conseguindo isso? Transmitir a proposta de valor a tempo, né? Na prática, como aplicar isso segunda-feira? Tem um site muito legal que chama 5 Second Test, que você simplesmente faz um upload de um JPEG, de alguma landing page sua, de qualquer coisa que você queira testar, e esse site vai criar um mecanismo que vai exibir a sua landing page, o que você fez upload, por 5 segundos para o usuário, e depois vai sumir aquilo ali do usuário. Depois desses 5 segundos, ele vai fazer alguma pergunta ou algumas perguntas para os usuários. E aí você escolhe quais perguntas você quer fazer. Por exemplo, o que essa empresa vende? O que está sendo ofertado? Você conseguiu entender qual que é a empresa? Você pode fazer perguntas nessa linha para entender se você transmitiu o que você queria transmitir.
qual é o preço desse produto que está sendo vendido no e-commerce, por exemplo. Você pode perguntar um monte de coisas para saber se a informação que você precisa passar rápido, você conseguiu passar. E o 5-second test é ótimo para isso. Ele tem esse uso gratuito, se você não usar a base de usuários deles, você só usar o recurso de mostrar por 5 segundos, depois sumir e mostrar as perguntas, você pode usar de graça. E você nem precisa mesmo usar a ferramenta, porque na prática você pode só recrutar usuários, mostrar uma tela por 5 segundos e depois tirar e depois fazer as perguntas. Mas é um jeito simples para vocês aplicarem isso no dia a dia e ajuda muito nas discussões de design para saber se não, esse negócio já está muito visível, não está visível, o texto está muito claro, muito fácil de entender, não está. Para evitar essas discussões infinitas que são sempre subjetivas, nada como um 5-second test que é muito rápido de setar, muito rápido de fazer e é você tomando decisões data-driven ao invés de se desgastar com discussões. E agora, a segunda dica nesse começo de funil. O meu sonho era que vocês saíssem lembrando tudo que eu falei aqui hoje, mas provavelmente isso não vai acontecer. Essa é uma das coisas que eu mais gostaria que vocês guardassem da palestra, que é a questão de personalização. Eu acredito muito fortemente que nos próximos anos, os sites, as landing pages, do jeito que a gente conhece hoje, vão ser completamente obsoletos. Justamente por causa de personalização. Esse modelo estático de esse é o meu site, essa é minha home, essa é minha landing page, eu acredito que isso vai se tornar completamente obsoleto. E isso já está começando a acontecer. É só vocês pensarem como é que funciona hoje uma home page, uma landing page, um site de uma Amazon, como é que funciona o uso de um Netflix, de um Spotify. Não é algo que é igual para todo mundo. Cada um tem a sua própria versão daquilo ali, né? Ninguém tem uma home da Amazon igual a do outro. E chega até um certo ponto que isso aqui é a home do meu Spotify e ali é a home do meu Netflix. A personalização chega num nível que às vezes a gente se sente até meio envergonhado, meio, tem centenas de pessoas olhando a home do meu Spotify, do meu Netflix, tem informações pessoais minhas ali que um monte de gente está vendo, tirando foto. Né? A personalização chega num nível de precisão que é isso, né? Que a pessoa até te julga com base no conteúdo que é apresentado para você. Tipo, o cara vê Dark, é legal, mas tá rolando um Grey's Anatomy ali embaixo para ele, hein? Não sei. Então a pessoa vai te julgando. O Spotify nem tanto, que está de muito bom gosto, né? Por nada não, mas o Spotify tá legal. Mas esse é o nível de personalização. E é engraçado que a gente já tem personalização muito à frente de sites e landing pages em vários canais do marketing digital. Em e-mail hoje, você pode mandar um e-mail, criar uma automação inteira para as mulheres de 25 anos que moram em Florianópolis e que fizeram as determinadas 3 ações interagindo com o seu site e fazer uma super personalização de mandar uma automação inteira só para esses caras. Com PPC você pode fazer milhões de personalizações. O iFood lá vai exibir 1 milhão de anúncios diferentes dependendo do horário do dia, se você tem empresa, se você não tem empresa. Você tem vários canais de marketing onde já tem muita personalização, mas os sites e landing pages e tudo mais ficaram para trás, né? Nossos sites não estão no nível de personalização disso aí, não estão no nível da Amazon. E isso está acontecendo não só no mundo online, nos Amazons e Netflix, mas no mundo offline também. O McDonald's comprou recentemente essa empresa, Dynamic Yield, por 300 milhões de dólares, mais de 300 milhões de dólares, que foi a maior aquisição deles em décadas. E esses caras são uma empresa de personalização. Esses caras estão fazendo experimentos que quando você passa pelo drive-thru do McDonald's, reconhece a sua placa, atribui os seus pedidos à placa do seu carro e personaliza o menu digital que você vai ver do McDonald's na hora de fazer o seu pedido do drive-thru. E agora eles estão personalizando também o aplicativo de pedido do McDonald's, várias coisas. E o McDonald's não era um cliente só dessa empresa, que era uma consultoria de personalização. Eles ficaram tão empolgados com isso que eles compraram a empresa. Não, cara, vocês vão trabalhar só para mim, por mais de 300 milhões de dólares. Então, personalização está em tudo. E sites e landing pages não vão ficar para trás, com certeza. Essa transformação já começou e vai continuar acontecendo. E aí, pode ser que ninguém aqui seja Netflix. Como é que eu vou ter um nível de personalização igual a esses caras? Muito difícil. Mas você pode começar agora de algum lugar. Para dar um exemplo de como começar e o potencial, vamos pegar uma coisa bem mundana, bem normal. Uma empresa de engenharia construiu um novo empreendimento imobiliário e agora tem que vender os apartamentos lá. Se você fosse fazer de um jeito tradicional, que já é um marketing bem feito, você criaria landing pages segmentadas. Vou ter minha landing page principal, depois vou ter uma de PPC, depois uma para o meu público de display, que é um negócio super válido, beleza.
Isso é segmentação, mas você pode jogar um jogo num nível muito mais avançado se você for fazer de forma personalizada. Que aí você vai ter a sua landing page, mas ela vai se adaptar de inúmeras maneiras ao comportamento do usuário. Você pode ter, por exemplo, essa landing page se adaptando ao usuário mobile, onde alguns conteúdos são ocultados para aquela página carregar mais rápido e o conteúdo mobile ser mais fácil de ser digerido. Você pode ter a sua headline se adaptando à palavra que a pessoa usou no PPC, na busca. Então, se o cara pesquisou apartamento em Florianópolis, a headline vai falar de apartamento. Se o cara pesquisou cobertura em Florianópolis, aí você vai falar das suas coberturas na headline. É muito mais fácil de ter essa conexão que eu falei mais cedo, do desejo do cara com o que você apresenta no seu headline. Você pode mudar os benefícios que você apresenta com base no perfil de navegação. Você viu que é um cara que está pesquisando muito sobre... Está navegando muito nas páginas do site desse empreendimento. Em questão de localização, sobre a localização, você vai poder destacar, então, os benefícios que falam que fica perto de hospital, perto de comércio, que é uma área que está se valorizando, etc. e tal. E se fosse um cara que não tivesse esse perfil, talvez essas informações fossem ficar mais para baixo, com menos destaque. Você pode ter também ajustes com base em dados de CRM, e aí o potencial infinito. Às vezes você vai ter lá no seu RM dados que mostram que aquele cara é perfil de investidor. Então eu tenho que falar que é um imóvel que tende a se valorizar no futuro. Mas pode ser um cara que é perfil de pai, o cara é pai de família, então tem que falar que tem escola perto, tem que falar que é seguro. Os argumentos são completamente diferentes. E se você casa os dados do CRM com o conteúdo que você está apresentando ali em real time, é realmente um potencial gigantesco. Você pode ter um CTA dinâmico com base no horário. Pô, se é horário comercial, o CTA é para o cara entrar em contato com o meu time em tempo real, ligue aqui, qualquer coisa assim. Se não é horário comercial, deixa a sua mensagem. Você pode destacar a piscina do empreendimento imobiliário se for um dia muito quente, acima de 30 graus. Né? Quem aqui, às vezes, não está no apartamento, se não tem piscina em casa e tudo mais, e pensa, pô, queria morar num apartamento com piscina, numa casa com piscina e tudo mais. Aí, as pessoas que pensam isso vão lá e vão fazer aquela busca nesse horário para saber, pô, será que tem algum empreendimento com piscina perto aqui e tudo mais? Esse é o melhor momento de você destacar isso para o cara. Então, até o tempo, se está chovendo, se está sol, influencia muito a decisão e pode personalizar as nossas páginas. E aí veja o diferencial de potencial de você ficar segmentando, pensando uma página, criando uma página para cada coisinha, e de você personalizar, de você pegar uma página principal e adaptar ela ao seu usuário, com base em milhões de coisas, como, por exemplo, isso aqui. Tem várias vantagens que, como eu disse, as possibilidades são muito mais profundas e virtualmente infinitas. É mais fácil você fazer gestão de campanhas e tudo mais, porque é uma página só que se personaliza. Então, você manda todo mundo para aquilo ali, e a página se vira para se ajustar ao seu público. Você tem coisas muito importantes, que é gastar menos horas de design, que são disputadas, e essas disputadíssimas horas de desenvolvedor, porque ao invés de ter que criar uma landing pagezinha para cada coisa, você está personalizando uma landing page só, e tem ferramentas que fazem isso, eu vou mostrar em seguida aqui, que te permitem fazer muitas dessas coisas sem precisar envolver muito desenvolvedor e designer e tudo mais. Então é um ganho de velocidade muito grande. A maioria dos departamentos não produzem mais, não é por falta de criatividade, é por falta de horas, às vezes, de designer, de desenvolvedor ou de alguma peça aí no funil de criação de alguma coisa. A personalização ajuda muito nisso. Um exemplo muito simples para mostrar que isso dá resultado, tem um cliente nosso que ele é aluguel de casas, e só da gente fazer uma personalização, que se o novo usuário fizesse uma busca lá, e nas opções de resultado para ele, chegasse a dar mais de 10 resultados, a gente só falava assim, nossa, tem muito resultado para essa busca que você fez, isso é ótimo. Usa os filtros aqui do lado que vai te ajudar a ver as casas que são mais legais para você mesmo. Então, ajudar o cara a chegar num resultado menor e comparar menos casas. Só de fazer essa personalização com base numa ação do usuário, que é fazer uma busca que dá muitos resultados, e só para esse cara mostrar essa mensagem, a gente aumentou as reservas em 20%. Então, é uma coisa muito simples, só peguei novos usuários que não tinham conhecimentos do site, e que fizeram uma busca que ia dar muito resultado, ia ser difícil escolher alguma coisa, e sugerir para ele usar os filtros. Só com isso a gente aumentou em 20% a reserva. Então, personalização tem um potencial realmente infinito. E não é só B2C, tá? Para quem é B2B, por exemplo, essa que é uma das ferramentas de personalização, que é o Optimizely, eles fazem uma segmentação por IP, eles sabem lá, e aí Sony, vem cá experimentar as nossas experiências digitais, vem melhorar a experiência digital dos seus usuários. Você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Dependendo de várias formas, como por exemplo, como eles fizeram aqui com IP, você sabe de que empresa que é o cara que está visitando a sua página e você pode personalizar ela para ele. Para quem gosta de ABM, isso aí é uma cereja maravilhosa no bolo, né? Você ter esse tipo de personalização.
eu deixei um link de um site que fala um pouco de como isso é feito, pode ser feito. E por fim de personalização, algumas ferramentas, quase toda ferramenta de teste AB hoje em dia, pelo menos as principais, evoluíram para essa linha da personalização. Então, Google Optimize, VWO, quem gosta de fazer na mão e ter controle de cada coisinha ali, dá para fazer até pelo próprio Google Tag Manager, se você quiser. Então, o Optimize é de graça, as outras ferramentas são acessíveis também, então não tem desculpa de não ter acesso tecnológico às coisas, dá para fazer, senta, começa a experimentar, não precisa ficar igual a Netflix em janeiro já, mas começa a experimentar que eles vão pegando gosto pelas coisas e o potencial é infinito, vale muito a pena. Ok, vamos acelerar. Ativação. Ativação para a gente é aquela hora que você tem que brilhar no processo de conversão do usuário, né? O cara chegou no seu site, ficou no seu site, aí agora você tem que converter ele. Primeira coisa, formulários. Como fazer os formulários funcionarem? Formulário é o único lugar onde todo mundo que vai te dar dinheiro vai passar. Então, seu formulário tem que ser um lugar maravilhoso, porque a pessoa tem que passar por ele para te dar dinheiro. E quanto menor for o formulário, melhor. É sempre uma guerra política remover campo de formulário, sempre tem alguém interessado que o formulário tenha determinados campos. Eu sei, tem um processo que a gente sempre faz quando o cliente cai nessa disputa política, que é perguntar para cada campo do formulário, você tem que ter respostas para as seguintes perguntas. Quem recebe esse dado? O que essa pessoa faz com esse dado? Muitas vezes, de cara, você já vai perceber que esse dado não chega para ninguém, ninguém faz uso dele, então você se livra dele de cara. Como esse dado ajuda a empresa a faturar mais? Porque tá com esse campo lá no meu formulário, provavelmente está me custando dinheiro. Eu estaria convertendo mais se eu tivesse menos campos no formulário. Então, como que esse dado faz a empresa faturar mais? Para justificar ele estar lá no formulário. Esse dado não poderia ser coletado internamente por nós? Por exemplo, será que o telefone comercial eu não consigo criar uma lógica de eu ter essa coleta desse dado de outra forma, em outro momento? Tem que ser logo no meu formulário, antes desse cara se tornar um lead ou um cliente meu? Ou esse dado não poderia ser coletado posteriormente? Eu sei que faculdade, por exemplo, gosta de saber até o tipo sanguíneo da bisavó do cara que se inscreve lá. Mas será que você tem que coletar isso ali quando o cara vai virar um lead? Será que você não pode deixar isso para depois, já que você vai ter um relacionamento tão longo com esse cara, se ele virar cliente? Né? Então, são perguntas que a gente faz para cada campo de formulário. Isso aqui, só de trocar essa ideia, de fazer essa reflexão, você já consegue se livrar de alguns campos, em muitos casos. E tem uma coisa legal também, que você experimentar começando a pedir só o e-mail. Por que isso é legal? Porque o e-mail é um dado que muitas vezes as pessoas não têm muita resistência para dar. Então, você usa o conceito de compromisso e coerência, ou compromisso e consistência, dependendo da tradução, que é do Cialdini, que já veio aqui também, que se o cara começou a fazer uma coisa, ele tende a terminar mais do que se ele não tivesse começado, né? Muito resumidamente é isso. Então, se o cara já começou preenchendo o e-mail, talvez isso incentive ele a continuar preenchendo o formulário e você pede as coisas mais complicadas, tipo o CPF, só depois. Se você já começa pedindo CPF, que é o caso em muitas vezes que a gente vê, isso pode gerar uma resistência muito maior. E também te permite impactar o cara novamente, né? Tendo o e-mail dele, você pode impactar ele de outras formas depois, desde que você tenha uma política de privacidade condizente com isso. E tem uma outra coisa muito legal, que é que você pode enriquecer os outros dados que você vai pedir com o e-mail do cara. Aqui não está muito fácil de entender, mas isso aqui é uma solução, por exemplo, dessa ferramenta Clearbit, que você preenchendo o e-mail, ela já vai pegar direto aqui, como é que eu uso? Aqui, ó. Ela já vai pegar direto aqui, sabendo, com esse e-mail eu sei que esse cara é CMO, que ele é da Clearbit, que ele tem 40 anos. Então, é uma ferramenta que consegue, no seu e-mail, trazer vários outros dados seus que ela acha por aí na internet, e aí você não precisa mais preencher qual que é o seu cargo, que empresa que você trabalha e quantos anos você tem, porque isso já foi capturado por essa ferramenta Clearbit, seu formulário fica muito menor. Então, você reduz o formulário com base no e-mail que o cara colocou. Eu nunca usei a Clearbit para Brasil, para saber qual que é o nível de precisão dos dados para cá. Na gringa funciona muito bem. Eu sei que a Rock Content, a gente estava com um projeto nessa linha aqui para o Brasil, conversei uns meses atrás sobre isso, não sei em que pé está agora, mas se vocês interessarem, conversem lá com eles, quem sabe já tem alguma coisa ativa já nessa linha para vocês testarem lá, vale muito a pena. Segunda dica, de garantias, né? Dar garantia para o usuário, às vezes, gera muito medo, muita desconfiança, quando a gente sugere isso para os nossos clientes, porque, se eu oferecer garantia, vai ter sempre um malandro que vai usar meu produto, vai gostar e mesmo assim vai pedir o dinheiro de volta, porque malandra é complicado. Mas isso é um posicionamento muito defensivo e todas as vezes que a gente adicionou uma garantia a algo,
o dinheiro que você ganha mais, porque as pessoas passaram a ter mais confiança para fazer a conversão, porque tem uma garantia caso tudo dê errado, o dinheiro que você ganha mais com isso é muito mais do que o dinheiro que você perde com as poucas pessoas que realmente existem, que vão usar e vão pedir a garantia, vão pedir o dinheiro de volta só de sacanagem. Então, o seu crescimento é muito maior, seu ganho é muito maior do que a perda. Então, se você tem um produto legal, claro, né, se você não tem, também nem era para estar preocupando com o CRO, mas se você tem um produto legal, experimenta oferecer a garantia, porque isso é extremamente poderoso, reduz muito a barreira para o usuário realizar a conversão com vocês. Tem um projeto que a gente fez, eu escondi algumas coisas aqui que eu não posso falar, mas para esses caras já tinham uma garantia. Garantia é tão poderoso que esses caras já tinham uma garantia de 20 anos nos móveis que vocês compram com eles. Só da gente adicionar um selo destacando essa garantia que já existia, o faturamento da empresa cresceu na casa de 2 dígitos. Garantia é um negócio tão poderoso que só da gente destacar aquilo na página foi um crescimento financeiro de milhões e milhões por simplesmente, de novo, já existia uma garantia de 20 anos, eu só destaquei. Imagina se ela tivesse sido criada ali, qual que não teria sido o crescimento. Então, reflitam sobre isso, não é fácil, às vezes é uma disputa política, alguma questão de logística muito complicada, mas o ganho no final pode ser muito grande. Então, vale a pena botar na mesa essa discussão sobre garantias. Por fim, urgência para apressar o usuário. Ainda funciona essa coisa de tentar convencer o cara, apressar o cara a converter, que a gente sabe que se funciona é eficiente, mas será que isso funciona mesmo, igual todo mundo fala? Ainda funciona da forma que é? Testem, porque vocês podem se surpreender. Por exemplo, o Booking, que é a máquina da urgência, que tenta forçar a gente a converter o mais rápido possível, ele tem que usar coisas cada vez mais ousadas para que a urgência realmente funcione. Você simplesmente falar, estão acabando os hotéis, restam só 2 quartos, quase ninguém acredita nisso mais. Então, eles usam coisas mais ousadas, tipo, mais criativas, como, tipo assim, você faz uma pesquisa, aí ele começa a listar lá, pô, esse hotel aqui você quase conseguiu. Ele está falando isso para você ter uma sensação de que a cidade está ficando cheia e que você tem que fazer a sua reserva logo. Simplesmente listar os hotéis e falar apenas 2 quartos restantes já não funciona tão bem igual funcionava antes, né? E a gente vê muito isso nos testes que a gente faz na Supersonic. Essas urgências vazias ou muito genéricas, o usuário, como vocês, está muito bem prevenido para isso, funciona muito menos do que funcionava alguns anos atrás. Porque o nosso poder de persuasão, ele é tudo que a gente coloca na página, menos tudo que o usuário não acredita. Da mesma forma que vocês não acreditam em tudo que vocês veem, o usuário também não acredita. Por isso que a gente tem que ter provas, a gente tem que colocar coisas que são críveis no site. É muito mais interessante, por exemplo, o que a Amazon faz de uso de urgência, que é, é garantido te entregar no dia 16 de fevereiro se você comprar nas próximas 2 horas e 43 minutos. É muito mais crível, faz muito mais sentido e funciona muito bem, né? Pô, deixa eu comprar isso rápido então, porque senão eu vou pedir, comprar depois, vai chegar só em um dia mais para frente. Então, isso tende a funcionar muito mais do que uma urgência genérica de compre logo, estoques acabando e exclamações para todo lado aí, ok? Reduz a ansiedade. Ansiedade, o usuário sempre pensa muito antes de tomar algumas decisões. Se você pega o que é a home da Netflix hoje no Brasil, para conversão inicial, ela é basicamente uma redução de ansiedade. Quase todos os elementos ali são redução de ansiedade. Que é, você vai ter acesso a tudo aqui e é grátis por 30 dias. Mas, velho, fica tranquilo, porque antes de vencer os 30 dias, eu vou te avisar que está vencendo, para se você quiser, você cancelar. Porque qual que era a grande barreira? Não, eu não vou começar esse trial, porque eu vou assinar esse negócio de graça, vou esquecer de cancelar e depois vai me cobrar. Então, eles dedicaram toda a página a esse discurso de, cara, fica tranquilo, é grátis mesmo por 30 dias e eu vou te avisar quando estiver acabando para se você quiser cancelar, você cancelar. Então, esse tipo de coisa funciona muito. Tirar as ansiedades, as inseguranças que o usuário tem na hora de converter, tudo está próximo ali do call to action, isso é muito interessante de se fazer. Pensem como vocês podem reduzir a ansiedade do usuário. A garantia, por exemplo, é um exemplo disso. Isso também tende a funcionar muito bem. Retenção, vamos lá. Como eu faço meus usuários ficarem mais comigo? E a grande chave está nos aha moments, né? Aha moment é aquele momento que o cara identifica realmente o valor que é o seu produto, experimenta o valor que o seu produto gera para ele e como que o seu produto ou serviço torna a vida dele melhor. Por exemplo, os dados mostram para a gente quais realmente são os nossos aha moments, quais são as coisas que o nosso usuário faz, que depois que ele faz aquilo, a chance dele continuar comigo por muito tempo é muito maior. Vou dar um exemplo de um gráfico aqui do Pinterest. Vocês conseguem ver que ali na vertical a gente tem a taxa de retenção. Se um usuário
não salva nenhum pin, ele não dá uma pinada em nada no Pinterest, a retenção dele é na faixa dos 10%. E 70% das pessoas estão nessa linha aí. Só que se o cara pina uma coisa que seja, a retenção dele triplica, vai de 10% para 30%. E só 20% dos usuários chegam nisso aí, né? Só 30% pelo menos, né? Que 70% não fazem nenhum pin e 30% fazem pelo menos um pin. Então, o que esse gráfico está gritando para a gente? Cara, a gente tem que forçar da melhor forma possível para o máximo dos meus usuários darem pelo menos uma pinada, salvar um pin, porque isso triplica a minha retenção. O cara, depois que ele pina uma coisa que seja, ele tende a ficar 3 vezes mais que se ele não pinar. Então, o foco para esse primeiro usuário, no onboarding e tudo mais, tem que ser em, cara, faz um pin, pelo amor de Deus. Essa informação vale ouro, porque, por exemplo, o Mercado Livre faz isso aqui muito legal. Ele tem uma lógica de gamification que você ganha pontos para fazer algumas atividades. Muito possivelmente, isso foi baseado nessa análise de quais coisas que o usuário faz, que faz ele ficar mais comigo, vender mais, vender melhor, porque ele vender mais é bom para ele, bom para mim. Então, quais coisas que esse cara pode fazer que geram esse aumento de vendas? E aí eles colocam algumas atividades para você fazer, que você ganha pontos, benefício e tudo mais, que certamente estão ligadas a isso. Que se você fizer isso, a sua chance de vender aumenta, a sua chance de ficar aumenta, e a chance de todo mundo ganhar dinheiro aumenta. Outro exemplo, quando você vai fazer um anúncio lá no Mercado Livre, tem lá um checklist de coisas, de novo, gamification, um checklist de coisas para você fazer que vão deixar o seu anúncio melhor, mais eficiente e as suas chances de vender e de continuar gerando e ganhando dinheiro aumentam. Dica 2 sobre retenção. Esse aha moment pode ser, inclusive, parte do seu formulário. A gente estava falando de formulário lá atrás. Você pode forçar o cara a passar pelo aha moment já no formulário. Quem faz isso muito bem é o Dropbox. Você não precisa baixar o aplicativo do Dropbox para você usar. Ele funciona 100% no browser, se você quiser. Só que eles não dizem isso no formulário. Se você preenche o formulário, vai lá e preenche os seus dados, ele te exibe essa tela aqui. Baixa o Dropbox para começar. E é isso. Não tem menu, não tem rodapé, não tem comece a usar agora. Não. Cara, baixa para começar. Então, no preenchimento do formulário, ele te obriga a baixar o aplicativo. De novo, depois, se você consegue usar sem o aplicativo, só pelo browser, quando você quiser. Mas no formulário ele está te obrigando. Por quê? Porque o aha moment deles, eles já compartilharam isso, é o cara ter o negócio lá instalado. É um dos aha moments deles, né? É você instalar o aplicativo no seu computador, a sua chance de uso, de continuar cliente é muito maior. Então, eles simplesmente colocam no formulário como um item obrigatório. É quase que um onboarding forçado, digamos assim. Então, veja se isso não faz sentido para você também. Receita. Como eu faço quem já me dá dinheiro, me dá ainda mais dinheiro? Como eu faço upsells, cross-sells e tudo mais? Transformando clientes em mais dinheiro ainda. O timing faz toda a diferença, tá, gente? Quando eu vou oferecer um upsell ou um cross-sell, às vezes é mais importante do que o onde, apesar de ser as coisas meio cruzadas aí. Vou dar um exemplo usando... a primeira dica relacionada a isso está a usar o comportamento do usuário para acertar nesse timing, de quando oferecer uma coisa. E o exemplo que eu vou dar é usando uma ferramenta que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama RD Station. A gente é cliente do RD Station, mas a gente é um cliente humilde. A gente não tem o plano Enterprise. O plano Enterprise, ele tem uma ferramenta que chama Marketing BI. Então, não sei se todo mundo que é cliente está no mesmo contexto que a gente, se você vai lá em analisar no uso do RD Station, você vai ver lá a opção Marketing BI, Enterprise, e se você clica ali, você vai ver aquela tela que eu estou ali, que acho que sei lá, alguma coisa indisponível, relatório indisponível, sei lá, alguma coisa assim. E aí fala, essa funcionalidade não está na sua conta, fale com o consultor e veja o que é necessário para ativá-la. É legal você já ter a ferramenta ali listada no menu e quem clicar vê que não tem acesso a ela para gerar uma certa curiosidade, mas poderia ser mais persuasivo e ter um timing melhor do que isso. E aí, quem da RD estiver aqui assistindo ou estiver vendo as gravações, como sempre acontece, se for aplicar o que eu vou mostrar aqui, né, podia cobrir uma sequência de camarão depois para a gente, né, tudo bem. Mineiro gosta muito de comida, tem comida boa em Minas, mas camarão é melhor aqui. Então, né, fica aí, vou cobrar se acontecer, estou de olho. Por exemplo, o Marketing BI é uma ferramenta de relatórios. O que você pode fazer? A hora que o cara mais vai estar interessado em ver dados detalhados, como tem na ferramenta de BI, é quando ele está, talvez, analisando um relatório, que aí ele já me mostra que ele é um usuário que tem perfil de analisar dados, de mergulhar em relatórios e tudo mais,
e ele está num momento de olhar para números e tentar chegar em alguns reportes mais avançados. Então, às vezes, o cara está lá acessando o relatório dele de um e-mail que ele mandou, de alguma automação que ele fez, e aí você pode simplesmente colocar no final, do lado ali desse report, eu não apaguei nada ali, só adicionei esse negócio, esse box verde aí. Por exemplo, descubra a receita que esse fluxo aqui de automação que você está analisando já gerou para o seu negócio, né? Já gerou para você. Então, pô, esse é um tipo de report que você só vai ter lá no BI. Então, quanto dinheiro esse fluxo de e-mail já gerou? Às vezes é bom para eu, empresa, saber. Se eu sou um analista da empresa, eu quero mostrar quanto de dinheiro essa automação já gerou, que é uma dor grande, às vezes no profissional de inbound, fazer essa relação direta de quanto dinheiro meu trabalho está gerando lá no fim da ponta. Então, esse tipo de momento que o cara está olhando um report para talvez chegar nisso, pode ser muito interessante para você fazer esse timing correto de oferecer um upsell na hora certa. E aí, aproveite muitos outros relatórios poderosos com a ferramenta e fale com o seu consultor. E aí, quem sabe, tentar até uma urgência que possa funcionar, que faça o upgrade até hoje, até amanhã, e ganhe 50% de desconto. Então, se é a primeira vez que você está mostrando aquele anúncio, você fala, se você decidir fazer o upgrade até amanhã, te dou 50% de desconto. Claro que eu não tinha a mínima ideia da regra de venda da RD para isso, estou só dando um exemplo de como poderia ser. Mas quem faz muito isso de te mostrar uma feature nova, falar que você não tem acesso e te dar tempo para você fazer esse upsell com desconto é o pessoal do Todoist, né, que é uma ferramenta de to-do list. Eles fazem isso de forma muito legal. Então, esse é um exemplo de você acertar no time. Na hora que o cara está querendo o report, olhando para dados, você fala, cara, eu posso te dar uns dados muito mais legais que isso aqui, mas você tem que fazer upsell. É mais eficiente do que você simplesmente deixar escondido em algum canto que existe aquela função num outro plano, se um dia o cara quiser fazer um upgrade. Outro jeito de acertar no time é usando os dados do próprio usuário. E aí, eu gosto de usar muito a Amazon, até covardia, mas vamos usar de exemplo. Em algum momento da minha vida, navegando pela Amazon, eu tive neném esse ano, então eu naveguei muito na Amazon, olhando coisas de neném. Ela me mostrou isso aqui. Ó, cara, colocando dados aqui do seu filho, quando que ele vai nascer e tudo mais, a gente pode fazer algumas recomendações personalizadas e tal. Eu falei, cara, com certeza eu vou botar que eles vão usar meus dados para fazer as maiores insanidades e invasões de privacidade possível. Então, eu quero saber o que a Amazon está fazendo com isso aqui. Então, claro que eu coloquei. E esse é o meu filho, realmente nasceu. O Benício nasceu no dia 28 de agosto. E aí, muitas coisas legais foram feitas mesmo. Recebia, uma vez por semana, esses e-mails relacionados em qual semana da gestação está. Eles sabiam a semana exata, óbvio, porque eu falei a data de nascimento prevista. Então, semana 23. O foco era em chá de bebê, dicas de chá de bebê. Porque realmente aquela semana é uma época da gravidez, você está pensando, pô, do chá de bebê, que tem que comprar tal coisa, e o quarto vai ser de tal cor, e todas essas coisas. Que é completamente diferente da outra semana ali, que é a semana 34, que já é praticamente o parto. E aí, a mulher está com dor pra caramba, pô, a mulher sofre muito mesmo nesse final de gravidez, sente dor, tudo é difícil, tudo mais. Então, está focado em como aliviar as dores da gravidez. E é muito legal que tinha algumas coisas de produto no e-mail junto, tudo mais, sempre relevantes para o momento e tudo, mas no conteúdo mesmo, que você clicava para ler sobre aquilo ali, não era uma venda desesperada, era realmente um conteúdo muito bem escrito, sem link para outros produtos e tudo mais. Era um foco no médio e no longo prazo, porque se o neném ainda vai nascer, tem potencial de eu ser cliente da Amazon por muitos anos comprando coisa de neném. Então, vamos focar no relacionamento por enquanto. Então, é um exemplo raro, às vezes, né, de um e-commerce fazendo um trabalho pensando na venda não imediata, mas no médio e longo prazo. Bem legal. E a gente poderia passar mais milhões de exemplos desse uso de dados para acertar o timing de um cross-sell, de um upsell da Amazon, mas só para ficar em mais um, isso aqui eu acho maravilhoso, porque você transforma uma compra de um produto num clube de assinatura, fazendo simplesmente isso aqui que a Amazon faz, que é botar lá a fralda para comprar. Você pode comprar, fazer a one-time purchase, comprar só agora, custa $48, normal, compra aqui, eu te entrego. Ou, e a opção que já vem aberta, você pode comprar com desconto e se inscrever, e aí todo mês tem pacote de fralda chegando para você. Eu sei que você vai precisar, e fralda, pelo amor de Deus, como gasta, né? Você vai ter fralda chegando sem se preocupar se está acabando e comprando com desconto. Então, por que não? Né? O tal do no-brainer, por que não fazer essa conversão? Então, é um uso muito inteligente de você fazer uma compra, uma receita que você recebeu uma vez, você ter ela garantida por muitos meses. Aí. É ótimo para o usuário e é ótimo para quem está vendendo. Nosso último, referral, indicação. Timing também é muito importante. Por quê? Quando que é o momento que o cliente está mais propenso a indicar a nossa empresa, isso é o referral, né, a indicação, quando que o cara está mais propenso a indicar a gente para os amigos dele? Simplesmente no momento que ele está mais satisfeito com a gente. Né? Vocês vão ver uma diferença muito grande se vocês passarem a pedir indicação
nessa hora que a gente sabe que o cara está satisfeito do que numa hora genérica qualquer. Quando que o cara está satisfeito? Qual que é um momento comum do usuário estar satisfeito? Depois que ele passa por algum dos meus aha moments, por exemplo. Então, vou dar um exemplo muito legal do Nubank, eu achei isso uma sacada muito boa. Quando você faz uma transferência para alguém que não é Nubank, ou quando você faz uma transferência no Nubank, um TED ou um DOC, eles falam isso aqui: pô, você acabou de fazer uma transferência sem tarifa. Que tal indicar aquele seu amigo que ainda paga a tarifa nos bancos? Então, não sei se acontece com vocês, mas eu ainda, toda vez que eu faço uma transferência sem pagar DOC e TED, eu fico muito feliz, porque eu já paguei muito DOC e TED na minha vida. Então, esse é um momento de satisfação, e eles sabem disso, né? Pô, você fez uma transferência de graça, cara, para outro banco, muito legal, né? Então, indica a gente para os seus outros amigos que ainda são vacilão, que fica pagando 7, 10, 20 reais num TED, num DOC. Isso, eu tenho certeza, não tenho acesso aos dados, mas eu tenho certeza que isso funciona muito bem. Qual que é o outro momento que a gente tem certeza que o usuário está satisfeito com a gente? Na hora que ele dá 9 ou 10 para a gente na nossa pesquisa de NPS. O NPS pode flutuar muito. Um cara que está me dando 9 hoje pode me dar 4 amanhã porque aconteceu uma coisa que ele não gostou. Mas se ele me deu 9 hoje, me deu 10 hoje, eu sei que ele está feliz comigo hoje. Então esse é um ótimo momento para você pedir a indicação do cara. Pô, já que você gosta tanto da gente, velho, se fizer sentido aí para você, ó, indica a gente aí para seus amigos, né? Você não gosta dos seus amigos também? Você não quer que ele passe por uma experiência tão legal quanto a que você está passando com a gente? Então isso também tende a funcionar muito, né? Você pedir a indicação, pedir para que a indicação aconteça quando você tem certeza que o cara está feliz com você. É um timing bem legal. E estou encerrando aqui. Você pode continuar reduzindo a fricção também nessa hora de pedir indicação. Esse é um exemplo muito legal do RAP, que você tem várias das técnicas que eu falei aqui sendo aplicadas para você garantir o máximo de indicações possíveis. Então, ganhe 20 reais e você tem um negócio que te deixa muito claro ali o que acontece. Você vai ganhar 20 reais para cada amigo que você indicar e esse amigo seu vai ter 150 reais de frete grátis. E aí você reduz a fricção, se tornando isso ser a coisa mais fácil possível de acontecer no mundo, que você deixa o cara copiar o código para ele colar onde ele quiser, o código de indicação. Você pode deixar o cara compartilhar por WhatsApp, Facebook ou o que ele quiser também, com um clique. E tem esse muito legal, esse último, que é o sincronizar com os meus contatos, que você clica naquilo e ele simplesmente abre a sua lista de amigos e mostra quanto você poderia ganhar fazendo seus amigos usarem RAP. Está lá R$ 1.740, dos 87 contatos que você tem que não são RAP ainda. E eles colocam ele ali embaixo, é só você marcar e clicar no botão embaixo lá, que você consegue indicar o RAP para esses caras. Então, você está usando persuasão e tornando muito simples o processo de indicação, que também é muito importante, que a indicação possa acontecer de forma muito simples e fluida. Beleza? É isso que eu tinha para passar. E aí, só uma reflexão final. Será que vale a pena fazer essas maluquices todas? Se você pegar uma de cada coisinha que eu falei ali, de cada etapa do funil, imagina que elas aumentem em 10% a sua taxa de conversão, que é totalmente possível, cada uma das coisinhas que eu falei hoje para cada etapa do funil você fazer, e aumentar em 10% o seu faturamento. Completamente possível de acontecer isso. Só de fazer isso aí, simplificando muito a conta, se você somar tudo ali, você vai ter um aumento de 60% no seu faturamento, fazendo coisas que não são o fim do mundo de você fazer. Não precisa fazer de novo o que a Amazon ou a Netflix faz. Mas se fizer algo que aproxime disso, é muito possível você esperar um resultado nessa linha. Então, vale a pena demais. E para fechar, o meu melhor case, que é a foto do meu filho, e também os slides para vocês baixarem. Versão do diretor, que teve alguns slides que eu cortei, porque se eu estourasse o tempo eu ia apanhar. Mas eles estão na versão que vocês podem baixar aí, pelo QR Code ou pelo URL. Todo mundo tirando foto do meu filho, né? Muito bonito mesmo, também acho o Benício muito bonito, gente. Parabéns aí para nós. Muito obrigado por terem escolhido assistir essa palestra. Esse horário foi o grupo da morte dos palestrantes, pelo amor de Deus, foi complicado. Muito obrigado para quem escolheu, espero que tenha valido a pena, e é isso aí, obrigado.